vivo? Tá ao vivo já? Agora acho que vai. E aí? Produção? Boa noite, turma! Tudo bem? Conseguimos! Conseguimos! Gente, boa noite. Desculpem o atraso, mas reuni todo mundo, às vezes, né? Chega um mais atrasado, outro mais cedo, e a gente queria que todo mundo estivesse presente. Sejam bem-vindos, estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. A gente queria frisar que essa live ela não substitui uma consulta médica presencial, tá bom? É só uma forma de descomplicar um pouquinho os assuntos obstétricos, de vocês conhecerem um pouco a gente, e a gente tirar dúvidas gerais, falar um pouquinho das evidências, tá bom? Vão mandando as perguntas que a gente já está aqui olhando, tá bom? Eu sou a Adriana Monteiro, obstetra. Meu nome é Rodrigo, sou obstetra também. Muito obrigado. Agora de noite, vocês aí falando com a gente. Esperamos aqui as perguntas de vocês. Meu nome é Andréa, sou enfermeira obstetra, nova integrante do grupo Obstário. E eu, Patrícia Souza, enfermeira. E aí, galera? A gente vai começar a responder algumas perguntas que vocês já tinham mandado pra gente, né? E aí, Paty, o que é que tem? Vamos ver. Olha, já começou aqui, viu? Juma Bonfim. Quer saber quanto tempo após uma cesariana podemos ter um parto normal, hein, doutores? E aí, Rudy? Olha, não tem definição específica para quanto tempo depois de uma cesariana se pode ter um parto normal. Existe uma definição de 2 anos, mas isso não é embasado em estudo científico, tá certo? O que se sabe é que se pode ter um parto normal depois de uma cesariana, mas sem definição de tempo, tá certo? Então, teve uma cesárea, deseja um parto normal depois, engravide e espere. Quando tiver o parto, a tentativa é sempre válida, não tem definição de tempo. Isso. O que é que o último consenso, e aí vamos falar de coisas que vocês podem baixar para ler, tá certo? Vão lá no site de busca, coloca parto normal Ministério da Saúde e parto cesariano Ministério da Saúde. Vai aparecer um documento grande, mas de fácil leitura, chamado CONITEC. O que é que lá tem dizendo? Que mulheres que desejam, que já tiveram uma cesariana e que desejam um parto normal, elas têm que atentar para algumas questões a respeito dessa assistência do pós-parto. Uma mulher que teve uma cesariana pode e deve perseguir seu parto normal, para poder com que ela não tenha aquelas complicações próprias da cesariana, que é uma cirurgia de médio grande porte, tá certo? O cuidado que a gente tem geralmente na assistência é de estar vigiando tanto essa mulher quanto esse bebê. E principalmente o medo maior que todo mundo fala é ruptura uterina. Mas fala um pouquinho de estatística, né, Rô? E que eu fiz essa revisão, a gente fez junto aqui a equipe essa revisão, e tem lá no CONITEC do Ministério da Saúde, mulheres que pariram, que tiveram o último parto 12 meses antes do próximo parto, tem um risco relativo de ruptura uterina de 3%, só 3%. Então 97% das mulheres vão parir normal sem nenhum problema. Então, 3% não é indicação de uma nova cesárea, porque você teve uma cesárea anterior e pariu um ano depois. E esse efeito diminui quanto mais tempo tem do parto anterior. Eles calculam que 18 meses depois do parto, primeiro, né, daquela cesariana anterior, 18 meses depois, o risco cai para 1,5%, 1,7%. Então, o que precisa é de uma assistência próxima, de alguém de junto, de evitar muitas intervenções, né, que seja um parto mais natural possível, para que essa mulher não tenha esses riscos todos dessas intervenções. E aí, mais perguntas? Tem. Maria Carolina Álvares quer saber quais os motivos que levam à realização de uma episiotomia. Vamos lá, né? Vou começar um pouquinho sobre episo, tá certo? Episiotomia é um corte que a gente faz na vulva da mulher, tá certo? Esse corte, até mais ou menos início de 2000, todo mundo aprendeu que toda mulher para parir precisava desse corte, que seria para evitar as lacerações. Depois de estudos mais recentes, com um número maior de mulheres, percebeu-se que o que faz as lacerações, na realidade, é a velocidade com que o bebê passa na vagina, né? Então aquela manobra de empurrar a barriga, que faz com que o bebê desça com muita violência, né?
além de já não poder mais fazer, faz com que possa machucar mais a mulher. As posições deitada, né? Parir deitada, como a gente vê nas novelas ou a gente vê às vezes na internet, é uma posição antifisiológica. Isso faz com que a gente tenha mais lacerações. Atualmente a gente está até, né, fazendo mais uma revisão. Tem algumas indicações relativas de episiotomia, mas a literatura não consegue dizer muito bem assim, tem que fazer episiotomia. Quase uma bola de cristal. Então a gente meio que fica, né? Acho que vai lacerar, faço. O que a gente percebe é que a literatura não recomenda mais. Isso, de rotina, de maneira nenhuma, como era feito antigamente. Exato. No primeiro parto era feito de rotina e no segundo parto era feito porque tinha feito no primeiro. Isso. Então isso de rotina já não existe mais. No Brasil é orientado pelo Ministério da Saúde que se tenha menos que 10% de episiotomias nos hospitais da rede pública. Mas os trabalhos mostram que entre 1 a 3% seria uma taxa aceitável. Exatamente. Mas não consegue definir ainda em que momento exato é que se deve ser feito. Se quando for passar um vácuo, for passar um fórceps, isso ainda não foi bem definido, tá certo? Tem algumas pesquisas que estão começando a levar em consideração até mesmo a posição em que o bebê nasce, né? Uma pesquisa que a gente viu relevante, uns 3 mil pacientes mais ou menos, ele olha se o bebê vai nascer olhando para baixo ou se o bebê vai olhando para cima, ou se ele vai nascer meio de lado, enfim. Algumas dessas posições eles estão começando a pensar que podem dar mais lacerações e pode precisar de um epísio, mas não tem nada ainda muito categórico. De rotina, não. Certo? Tem mais aí, Paty? Vamos ver. Deixa eu ver aí, amiga. Bom, meninas, tem uma pergunta aqui. Não identificou muito bem, assim, tá com as siglazinhas, certo? Quais são os métodos não farmacológicos de alívio da dor? O que é que a mulher pode saber, o que é que a mulher pode ver sobre esses métodos não farmacológicos? Como é que a mulher pode se ajudar no seu trabalho de parto para isso? Aí eu vou passar a bola para as meninas, viu? Vamos lá, meninas! Os métodos não farmacológicos para alívio da dor, hoje a gente é mais conhecido como as práticas integrativas do trabalho de parto, né? E o Ministério da Saúde também traz isso como métodos importantes para a assistência no trabalho de parto. E a gente, enfermeiro, trabalha bastante com isso na assistência ao parto. Então a gente acompanha o banho morno, né? Fala de banho de aspersão, mas fala também o banho de imersão na banheira. Mas a gente tem que pensar na água quente mesmo, que vai favorecer aquele relaxamento do local que está com dor, daquela tensão muscular que está ali. Tem a massagem também, que a gente vai trabalhar naqueles pontos de tensão, também proporcionando o alívio da tensão muscular, né, o relaxamento da mulher. Tem os tempos de respiração também, que é muito importante. Então, quando tem a contração, a gente tem que lembrar os tempos respiratórios da mulher, né? Os 4 tempos da respiração, que também é muito importante. Porque, às vezes, quando a contração está muito ritmada, então a mulher esquece de respirar, né? É muita dor e fica muito ansiosa. Então, a gente sempre lembra do mantrazinho da respiração. Tem um aroma, né, aromaterapia, né, com algumas fragrâncias como a lavanda, né, a camomila, o jasmim, canela. Tem a musicoterapia, que a mulher também escolhe, né, a música durante toda a sua gestação. Ela vai escolhendo qual a música que ela se identifica, que a família, que o casal se identifica, que faz parte da vida deles, né. Isso também é um método não farmacológico do alívio da dor. Tem a cromoterapia, que a gente usa bastante, a cromoterapia, né. Tem a luz, né? Desligar todas as luzes ou uma luz ambiente para que deixe a mulher mais calma. Então, tudo isso são métodos não farmacológicos que nós usamos durante o trabalho de parto, do alívio da dor, que é muito interessante, que algumas pacientes, 90% das pacientes relatam que realmente melhora bastante esses métodos. E diminuem a possibilidade de uma anestesia ou uma analgesia durante o parto. Isso. Certo? Muito bom. Outra pergunta aí. Chegou. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. O áudio tá legal pra vocês aí? Manda um ok aí, dizendo se o áudio tá legal. O que é que pode... Se o áudio tá bom?
Aqui tem perguntando, Mili, acho que é Mili o nome. Gostaria de saber quantas ultras são necessárias durante o pré-natal. A orientação do Ministério da Saúde é que seja feita uma inicial para fazer a datação da idade gestacional, as duas morfológicas entre 11 e 14 e entre 20 e 24, e uma no final, no terceiro trimestre, tá certo? Para definir o peso do bebê e a posição. Então seriam 4 ultrassonografias. Em gravidezes de baixo risco. Em gravidezes de baixo risco. Em gravidezes de alto risco vai depender de qual patologia que seja. Tem gestações que tem que ser feita ultrassonografia semanal, outras quinzenais. Isso será definido com o seu obstetra, dependendo da patologia que seja. E acho que a mesma pessoa, Mili, quer saber também, após 36 semanas, caso o bebê já esteja encaixado, a mãe precisa ficar em repouso? Não, de maneira nenhuma. O bebê está insinuado, encaixado, ele está com a cabecinha ou o polo cefálico dentro da pelve. Isso não quer dizer que o parto vai acontecer, então não precisa estar em repouso. Muitos bebês podem insinuar até muito cedo, 28, 30 semanas. Isso não quer dizer nada de que o parto vai acontecer logo em seguida. Então, Jamile, pode fazer suas atividades. Tem outra pergunta também aqui. Essa é uma historinha, viu? De Renata Silva. Olá, uma paciente retirou um mioma pediculado próximo ao ovário esquerdo em julho de 2017. Engravidou em agosto de 2017. Provável parto em abril de 2018. É seguro ter esse parto normal? A miomectomia foi por vídeo, mas precisou de um corte um pouco maior para retirar o mioma. Olha, se não teve cicatriz uterina, ela pode sim tentar o parto normal. A miomectomia, se ela foi realizada na parede uterina, a orientação é que não seja realizado parto normal. Mas o mioma pediculado, que eu estou entendendo, é que foi cortado só o pedículo e não teve cicatriz na parede muscular do útero. Sendo assim, tendo cortado só o pedículo, ela pode sim tentar um parto normal, sem problema. Assim, o útero tá aqui, certo? Se o mioma foi aqui fora, tipo uma bolotinha, cortou, não mexeu no útero, tudo bem, parto normal. Se foi um mioma aqui dentro do músculo do útero e cortou esse músculo, aí a gente já passa para indicação de cesariana mesmo, tá? E aí, o que a gente tem mais? Vamos lá, gente, acessando, viu? Essa daqui a gente respondeu. Ai, gente, estamos ao vivo no Instagram. Tiveram alguns problemas técnicos. Acompanhem lá no Face também, tá certo, gente? Que tá tudo na íntegra, mas temos probleminhas técnicos aqui. O Instagram começou agora. Manda as perguntas, foi resolvido. Viu? Já foi resolvido. Manda as perguntas. O hipotiroidismo na gestação. Quais os problemas? O primeiro problema do hipotireoidismo é não conseguir engravidar. A disfunção da tireoide pode gerar ciclos anovulatórios e acabar dificultando a gravidez. Após engravidar, o hipotireoidismo pode gerar alterações fetais por conta da grande quantidade de hormônios de TSH que vão acometer o feto. Então, assim, meninas, quando a gente está na investigação de infertilidade ou da dificuldade de engravidar, habitualmente a gente já pede para poder saber se a mulher tem hipotireoidismo ou não. Ela tendo hipotireoidismo, a gente começa a tratar. E mulheres que já sabidamente têm hipotireoidismo e já estão usando o remédio, assim que engravidam, ou seja, assim que descobre o beta-HCG positivo, tem que voltar no endocrinologista ou no obstetra para poder ou dobrar ou redosar esses hormônios para ficar na dose adequada para o bebê, tá certo? Na gravidez, o problema todo é que afeta o bebê, a cognição, tem alguns problemas de demência, risco de abortamento, tá certo? Então, cuidem dessa tireoide aí, viu, galera? Nossa, chegou outra perguntinha. De Suzele Cavalcante. O que o ambiente hospitalar pode oferecer para melhorar o clima intimista do parto? E o que vocês acham das casas de parto normal?
Boa pergunta, Suzeli. O que a gente tem visto dos hospitais que estão adequando os seus ambientes para a prática mais próxima do paciente, chamada humanizada, né, dentro dos critérios todos que o Ministério da Saúde falam, tentar fazer com que a paciente não fique passando por muitos profissionais de saúde, minimizar os toques, minimizar as intervenções, né? Permitir a presença das doulas, que vão ajudar essa paciente tanto no alívio da dor, quanto no suporte mesmo psicológico dessa paciente, para que ela precise de menos intervenções. A né? liberação de alimentos durante o trabalho de parto. A liberdade de posição, né? Já que você tem várias coisas dentro da sala de parto normal, que propiciam que a mulher tenha liberdade e fique verticalizada. Então tem a banqueta, tem a cama PPP, que é parto, pré-parto, parto e pós-parto, que ela é toda regulável para que a mulher fique numa posição mais verticalizada. Tem pedido também que os profissionais enfermeiros, cada vez mais pedindo que tenha especialização em obstetrícia, né, para que saiba Lidar com essa gestante, melhor né? com essa gestante, que não intervenha tanto. O ar-condicionado, que é uma coisa que é muito fria no centro cirúrgico, nas salas de parto, eles são mais amenos, ou então são de controle nosso mesmo, são reguláveis. Não é ar-condicionado central como em centro cirúrgico. Isso. Então, o que os hospitais estão percebendo, o que os hospitais estão adequando trazendo a segurança que a tecnologia tem para assistir aquela mulher e aquele bebê e, ao mesmo tempo, seguindo as normas que o próprio Ministério da Saúde e a sociedade civil organizada também, e aí vão os movimentos feministas, as mulheres, os profissionais de saúde, de tentar fazer com que fique realmente um lugar mais intimista, que tenha esse acompanhante, que tenha doula, a presença de equipes humanizadas também, palestras que eles fazem também para poder a galera entender o que está se passando, né? E a tentativa de ser minimamente intervencionista mesmo, tá? A pergunta são duas perguntas, né, Inês? E o que a gente achava sobre casa de parto. Eu acho com a casa de parto uma coisa muito legal. Eu acho que deve ser orientado, deve ser um desejo e uma coisa que o Ministério da Saúde busque fazer. O mais próximo dos hospitais, porque as casas de partos têm que estar intimamente ligadas com hospitais, porque em algum momento pode ser que essa paciente precise ser encaminhada para um hospital para ser realizada uma cesariana, ou um bebê que teve algum tipo de sofrimento, que não vai ser cesariana de urgência, mas que você leve essa paciente para ficar mais perto ou dentro de um hospital para poder ser melhor avaliado, tá certo? Mas as casas de parto são muito necessárias, porque as pessoas que aí trabalham, elas são mais outro treinamento. Exatamente, outro para treinamento. O fisiológico. E o hospital a gente tem um treinamento mais para o patológico. Exatamente. Qualquer intervenção, né? Que tenha um hospital próximo que possa estar encaminhando essa paciente. Na realidade, a própria legislação já fez essa correção, né? Acho que em 2012, mais ou menos, definindo que as casas de parto devem estar intramuros de uma maternidade, justamente para que essas mulheres tenham mais liberdade de poder ter seus partos e realmente só ir para o hospital em caso de alguma intercorrência. Casas de parto atualmente que são distantes de um hospital, acaba que muitas vezes a mulher ia conseguir parir sem intervenção nenhuma, mas por uma questão de segurança se encaminha essa mulher para o hospital de referência. Isso, antes da hora. Antes da hora, por uma questão de segurança, o que é Exatamente. positivo. Mas assim, tirou dela talvez a experiência de estar numa banheira de imersão, né? De ter os aromas, de ter uma equipe que está mais imbuída de ser menos intervencionista, né? De ter jardins, de ter ambientes mais acolhedores. Porque uma coisa que eu gosto de brincar muito, as pacientes ouvem isso também, e as gestantes, é que a mulher, ela continua procurando, ancestralmente e desde sempre, a mulher procura um abrigo quando ela quer parir. Então, lá no tempo das cavernas, ela paria dentro de uma caverna e o marido ficava do lado de fora com fogo para não deixar nenhum bicho entrar. O hospital tem que funcionar dessa forma. As casas de parto e os ambientes de parto têm que funcionar como abrigos seguros para que essa mulher possa ter seu filho com segurança, mas que não seja levado como se fosse uma doença. E por isso que vem o movimento das casas de parto e da humanização e de tudo que a gente tem visto nos últimos 30 anos. Então, casa de parto é show de bola. Quer mais? Doutor, o senhor falou do hipotireoidismo, mas o TSH, quando está alto, são as mesmas implicações?
É isso. No hipotireoidismo, o TSH está alto, porque como os hormônios tireoidianos estão baixos, o TSH ele aumenta para poder fazer com que a tireoide produza esse hormônio. Porém, como a tireoide está insuficiente, ela não consegue produzir. Então o TSH fica bem alto. Aí você tem que usar hormônio externo para poder aumentar a quantidade de hormônio tireoidiano, diminuindo os valores do TSH. Acho que respondeu, né? Qualquer coisa você manda aí que a gente vai responder. Responder. Então vamos falar aqui. É possível a paciente ficar em trabalho de parto durante 10 horas e o bebê não descer? É possível, sim. É possível, turma. Ó, um trabalho de parto de 10 horas, na literatura, é um trabalho de parto, dependendo do momento que você pega esse trabalho de parto, pode ser um trabalho de parto curto, tá certo? Isso. Só assim, em quantidade de tempo, a gente não consegue avaliar o que foi que aconteceu. Se já tinha dilatação completa, ele passou 10 horas com dilatação completa sem descer, ou se estava com 7 centímetros, ou que você ainda estava na fase latente, que pode demorar até mais do que 10 horas, tá certo? Então, 10 horas sem descer, pode acontecer sim. Se é uma primigesta. Exatamente. Se tem alguma comorbidade. Depende da fase do parto também, É. né? Em que fase foi Vou explicar essa. aqui com o João, ó, João. João do coração. É o seguinte, gente. A mulher, o bebê, ele tem que descer na pelve e o colo do útero dilatar. Então são duas coisas diferentes. Então, pelo tempo, 10 horas, como o Rodrigo falou, né, como as meninas estão falando, a gente não tem como precisar se ele desceu, se ele dilatou, se ele não dilatou, se ele não desceu. Fato é que pra gente conseguir parir, o bebê, a contração vai apertando aqui, ó, justamente pro bebê ir descendo no osso. Então ele vai, ó, descendo, girando, fazendo vários movimentos, certo? Acho que vocês devem estar conseguindo ver. Se não me fala que eu levanto. E aqui, ó, até ele conseguir sair. Então, o bebê, ele gira, desce, e para isso a gente precisa das contrações, precisa da liberdade de movimento, porque é osso, então a mulher tem que se movimentar, justamente para poder o bebê ir encaixando no osso. Então a gente não tem como precisar com 10 horas, tá? Isso. E a gente só consegue dar diagnóstico de parada da descida depois que tá o colo todo dilatado. Tá certo? Isso. Dilatou tudo e o bebê não desceu, aí a gente vai ver, é uma desproporção verdadeira, tá certo? Como é que essa paciente tá? Tá o tempo todo deitada? É uma paciente Exatamente. que se movimentou? É uma paciente que fez exercício? Essa paciente tem contração boa, ela realmente tem contrações efetivas. Então tem muitas outras coisas para serem avaliadas. Alguns critérios do Ministério da Saúde, vocês vão achar lá também no site de busca, tá certo? Conitec, parto normal. Quando é que a gente considera que o bebê não desce, que tem que existir algum parâmetro, né? O parâmetro de segurança que o Ministério da Saúde usa como saúde pública é se dilatar os 10 centímetros, né? E por 4 a 6 horas o bebê não desce, ou seja, ele fica aqui em cima. Aí a gente tem que ver se tem contração que está eficiente, se essa mulher está deitada ou não, se ela está com analgesia, se tem alguma coisa. A bolsa. Se já rompeu a bolsa, né, espontaneamente e tudo mais. E aí de 4 a 6 horas a gente tem que fazer, 3 a 4 horas a gente tem que fazer essa avaliação, se o bebê está descendo, né, e fazer com que promova essa descida do bebê, mudando ela de posição, avaliando essas contrações, hidratando essa mulher, relaxando essa pelvis. Então, a gente tem geralmente de 4 a 6 horas com 10 centímetros, para definir, ou pelo menos avaliar se esse bebê vai descer ou não. Agora, o bebê estando bem, e aí a gente vai para as outras curvas, né, de assistência, de Zhang, etc., a gente pode levar mais tempo. Né? Tudo depende se a mulher estiver bem, se o bebê estiver bem. A ausculta legal. A ausculta tá legal, né? Então tem que estar o tempo inteiro ali auscultando o bebê, né? Ouvindo o coraçãozinho, vendo se essa mulher tá bem, se ela tá confortável, se o útero tá bacana contraindo, né? Se ela não tem sangramento. E aí a gente pode esticar um pouquinho mais, tá certo? Não é assim, rígido não. É mais ou menos. Lembrar também uma coisa importante do limite da mulher. Isso, né? Exato. A gente muitas vezes vive situações em que tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas ela chegou no limite dela. O casal não quer mais aquilo. Temos que respeitar então, a isso. gente tem que respeitar essa vontade dela e a via do parto vai mudar, mas não porque tinha algum problema.
a um período possível prolongado e chegando no limite da paciente. A gente sofre bastante, às vezes, com isso, mas o parto é de vocês. Então, é sempre assim, pensar, né, trocar informações com o marido, ou com o companheiro, ou com aquela pessoa que virou sua companheira naquele momento do parto, que você escolheu, sua mãe, a comadre, alguém que vai ficar lhe dando aquele apoio, que você possa compartilhar suas angústias, discutir junto com a equipe. E o parto é isso, é tudo muito compartilhado, discutido e respeitoso nesse sentido também, né, das decisões. E se mudou a via, vira a chave. Queria parto normal, não deu por algum motivo, ou chegou no limite, é cesariana, vamos viver o nascimento. Isso. É maravilhoso do mesmo jeito, vai nascer um bebê, vai nascer seu filho, então muda a chave e vamos pro nascimento, que vai ser feliz do mesmo jeito. Exatamente. E aí, gente, como é que tá o áudio? Tá tudo Produção, bem? Deixa o eu ver áudio. aqui as perguntas. O povo tá Ele ouvindo? chegou aqui. Tá bom o áudio? Esse daqui a gente já falou. Se a suplementação de ferro é obrigatória após os 3 meses. Após os 3 meses? É. Após meus exames normais, a suplementação de ferro é obrigatória? Bom, gente, assim, a mulher, ela fisiologicamente, a gente quando engravida, a gente, 30% da nossa quantidade de sangue, ela aumenta para poder ir para o útero. Então, a gente tem o que a gente chama de hemodiluição. Ou seja, parece que tem uma anemiazinha leve, mas não tem. Tanto é que quando a mulher grávida vai olhar o parâmetro dela de hemoglobina, hematócrito e óleo do laboratório, é diferente, é um pouquinho mais baixo, é normal. Tem um parâmetro de normalidade. O que o Ministério da Saúde preconiza é que toda mulher gestante use 40 miligramas de ferro elementar até o fim da gravidez, para prevenir, né, a anemia do pós-parto. Porque a mulher do parto normal perde de 500 ml a 1 litro de sangue no parto. A mulher de parto cesariano de 1 litro a 1,5 litro, 1 litro e 200, né? A cesariana perde um pouquinho mais que uma cirurgia. Então, o que é preconizado é que, independente, a mulher faça essa reposição de ferro de 40 miligramas. A gente, vendo também outros artigos, percebe que o que precisa mesmo é fazer esses acompanhamentos com os exames e ver se essa mulher realmente precisa, porque ferro, vitamina, gente, é remédio. Toma se precisar. Se não precisar, não toma. A maioria das pessoas tem uma alimentação ótima. E a OMS, o Ministério da Saúde, não consegue provar até que ponto, falando agora de outras vitaminas, que tanto de vitamina é esse que a gente tem que tomar, né? Então, fiquem atentos. Mas o ferro, o que é preconizado no Ministério da Saúde é esse, mas é bastante individualizado no consultório de acordo com os exames. Isso. Na grande maioria das gestantes, elas vão precisar para não ficarem anêmicas durante. O consumo de ferro durante a gestação é muito grande. A gente tem que pensar que esse bebê está produzindo também. Ele vai produzir a hemoglobina dele, vai precisar desse ferro. Exato. Então, essa gestante ela vai perder no parto. Então, se ela chega anêmica no final da gravidez, ela perde esse valor todo durante o parto, ela vai ter um pós-parto pior, com taquicardia, com disposição, não vai conseguir cuidar direito do seu filho. Exato. Então, a gente tem que pensar muito nisso, na gravidez e também no puerpério. Tem uma pergunta de Aline. Olá, o trabalho de vocês é maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de saber quais as chances de uma primigesta entrar em trabalho de parto antes da cesariana, que já está marcada por volta das 39. Vamos lá! O que a gente sabe é que entrar em trabalho de parto antes de 39 semanas é a minoria. O que se sabe é que as pacientes, as gestantes, entram em trabalho de parto, as primigestas, a maioria delas, a partir de 40 semanas. Então, se você se você queria entrar em trabalho de parto, marca a cesárea para 41 semanas, que aí vai ter mais chance de entrar em trabalho de parto. Porque com 39, de chance. porque com 39 semanas, realmente, é a minoria das gestantes é que vai entrar em trabalho de parto antes da 39. Cerca de 10% vão entrar antes de 40 semanas. Então, marque sua cesariana para 41 semanas. 41 semanas. Assim, médio? estique. É mais seguro. Isso. Se tiver tudo Se bem com dê sua essa gravidez, converse com seu obstetra sobre isso, sobre o seu desejo. Exatamente. Se for uma gravidez de baixo risco, se não tiver nenhum problema com o seu bebê. Isso aqui é uma
Orientação geral, ok? Converse com o seu obstetra, viu? Débora Vilar, eu fui diagnosticada com bacia. Você tá aqui no Canadá, meu Deus! Diga, amiga. Com bacias andrógenas. Vocês acham que é possível um parto normal na minha segunda gestação? Ou minhas bacias continuam as mesmas? Amiga, vai dar tudo certo no final. Tem alguns estudos, né, Rô? Fala aí, filho. É isso. Antigamente, se imaginava que se avaliando o quadril, a pelve feminina, poderia-se ter um prognóstico de um parto melhor ou um parto pior. Se fez raio-x, na era da tomografia se fez tomografia, e observou-se que saber se é ginecoide, platipeloide, androide, não muda nada o prognóstico do parto, tá certo? O importante é tentar. Isso. Ou seja, amiga, já tem um ano pequeno, se organize, engravide e vá parir seu menino normal. Perfeitamente. Thalita quer saber o que é que vocês acham sobre a analgesia de parto e com quantos centímetros ela pode ser feita. Bom, o que tem de estudo hoje em dia é que a analgesia não muda o prognóstico do parto. As gestantes não vão deixar de parir por conta da analgesia. O que a gente vê na prática é isso, mas o que a gente vê também na prática é que realmente ela reduz a intensidade das contrações, reduz a percepção das pacientes em relação ao seu trabalho de parto e dificulta às vezes as posições verticalizadas, dificulta a paciente a ter o puxo espontâneo no final e atrasa mais o período expulsivo. Mas o que a gente tem que pesar de realizar ou não a analgesia é o limite da gestante. Isso. Se você chegou no seu limite, está com dor, e para você dali não passa, se não for com menos dor, é muito melhor fazer analgesia. Do que pedir uma cesárea. Exatamente. Você faz a analgesia. Você vai fazer a analgesia, não vai mudar o prognóstico do seu parto. Você vai parir normal do Exatamente. mesmo jeito. Então tem que avaliar o limite. Cada um tem seu limite. Exato. E outra coisa, com quantos centímetros faz, né? A gente ouve muito isso nos serviços, mas na realidade é quando a mulher pedir. Exatamente. Por esse protocolo que a Drica falou, do Conitec de 2016, fala que quando a paciente pedir 1 centímetro, 2, 3, 4, é para ser realizado, porque é do limite de cada gestante. Agora, o que é que a gente vê? Quanto mais cedo se pede analgesia, com 3, 4 centímetros, mais prolongado vai ser esse trabalho de parto e maior chance de novas intervenções para fazer com que esse trabalho com esse parto seja vaginal ainda. Exatamente. Pode ser romper uma bolsa, usar ocitocina. Pode se, precisar de usar o vácuo, pode precisar usar o fórceps. Então, assim, gente, a analgesia é o lance do limite. Tipo assim, meu Deus, pra mim não deu mais. É melhor uma analgesia do que uma cesariana. Isso, com certeza. Sem dúvida. Mas tentar usar aqueles métodos não farmacológicos de alívio da dor que a gente falou no começo. Ajuda bastante. Muito. A deixar essa analgesia talvez mais pro final, ou nem usar, que às vezes é o melhor mesmo, para que você tenha menos intervenções, porque é uma cascata de intervenções. Você faz uma intervenção, que é analgesia muito precoce às vezes, aí precisa usar a ocitocina, que é outra intervenção, e aí já vai precisar usar, uma hidratação venosa, às vezes não consegue ficar em pé, então assim, é uma cascata de intervenções. Mas entre usar uma analgesia ou uma cesariana, essa analgesia. Um banho morno. Exato. É isso? E assim, demorar mais tempo também para ir para o hospital, né? Porque muitas vezes começou uma contração, é melhor você ficar em sua casa, com o seu familiar, fazendo esses métodos não farmacológicos, você vai se sentir mais confortável para chegar a um ponto para você ir para o hospital, para não ir tão cedo, para não se precipitar e pedir analgesia tão cedo, né? Também. Verdade. Quer mais aí, pai? Vamos ver. Ana Fadu, acho que é isso. Gostaria de saber sobre o parto que vocês assistem. É livre? É fora da mesa obstétrica? Vocês usam banqueta? Graças a Deus, parto humanitário. Isso. Acho que a nosso maior número. maior uso agora é da banqueta. É a banqueta. a banqueta. É uma posição que o marido participa um bocado, uma posição verticalizada, Confortável para paciente. confortável para apoiada. gestante.
Então, acho que é o que a gente mais usa hoje em dia, é realmente a banqueta. Nós respeitamos muito, né? Assim, a opinião da paciente, o desejo dela naquele movimento. E, na verdade, é você que manda, né? É o seu corpo. A gente tá então, aqui a gente tá orientar só. Às vezes, a descida tá mais lenta, você tá cocorada e a gente pede pra sentar na banqueta. Ou tá no cavalinho e a gente pede pra ficar uma posição mais, outra verticalizada. Mas é seu corpo que comanda isso, né? E a gente só conduz um pouco. Mas não é que vamos ficar aqui ou lá. E também lembrar de que não é porque vai parir na posição semi-sentada na cama PPP, porque o parto não foi humanizado. A gente tem que lembrar que as posições é da escolha do corpo da mulher. Então, se para ela ali tá confortável, semi-sentada na cama PPP, só porque não foi na banqueta ou não foi acocorada, não significa que o parto não foi humanizado. Então, essa posição de parir é da mulher, é o que está mais confortável para ela, né? Os hospitais hoje têm todos os instrumentos, mas a escolha em si são vocês na hora, né? Porque ficar melhor. E na realidade o que a gente estimula é que a mulher durante o trabalho de parto ou durante o pré-natal, isso aí a gente faz muito isso em consultório, é estimular que vocês estudem sobre o que são essas posições, como facilitar o seu trabalho de parto, como facilitar o seu parto, né? Como se manter hidratada, alimentada durante o trabalho de parto. Conhecer o hospital antes. Nossa equipe só assiste parto hospitalar. Então a gente faz essa parte da consultoria, de pedir que a paciente verifique qual hospital que ela vai, se realmente está tudo certinho, né? Está tudo dentro do trâmite. Que ela conheça a equipe que estará lá, porque a nossa equipe estará lá, mas tem a equipe do hospital, que ela conheça a sala de parto, né? Que ela leve seus desejos com plano de parto, né? Que converse com a pediatria do hospital para poder saber se o que ela deseja está dentro da rotina do hospital, né? Que participe dos cursos de gestantes, né? Que sempre tem. Que sempre tem, de cada hospital. Então, assim, o que a gente preconiza muito e o que a gente exercita é essa autonomia da paciente, porque a gestante só pode discutir com a gente alguma coisa se ela souber. Então, para saber, tem que ler e tem que estudar muito. Então, a gente manda livros, manda artigos, tá certo? Isso hoje no nosso site, você já encontra muita coisa. Muita coisa. Então, assim, tem o blog da gente no Instagram, tem o site obstarsalvador.com.br, que tem muita coisa legal, né? Tem o próprio Facebook também, que as pacientes da gente sempre, né? As gestantes sempre fazem seus relatos e colocam lá como é que foi, o que é que aconteceu. Então, assim, estudem, meninas. Estudem muito, discutam com suas equipes o que é que vocês vão fazer. E a assistência da gente é baseada nisso aí. A mulher vai escolher a posição dela e tudo é discutido com o casal. Qualquer coisa que a gente for fazer antes, a gente já discute. Na realidade, discute-se antes do parto, né? Você, se chegar nesse ponto, o seu trabalho de parto, você aceitaria essa ou aquela intervenção ou não? Já está antes combinado. Para que naquele momento não haja nenhuma surpresa. Seja só um momento de celebração, de felicidade, né? Então, celebrar essa felicidade, tirar a história da doença, né? Que não é fisiológico, é a nossa linha aí, viu, galera? Dani Azeredo! Dani! Tá mandando um beijo pra gente, diz que sempre lembra do nascimento de Joaquim. Verena Argolo está aqui desesperada. Consiga uma vaga pra mim! Oh, meu Deus! Minha DPP é dia 8 de abril. Gente, por favor, atendam Verena. Vamos atender Verena. Calma, vai dar tudo certo no final, Verena. Vai dar tudo certo. Priscila tá aqui perguntando: a mulher grávida tem que comer por 2 mesmo? Ave Maria, Deus me livre. De forma nenhuma. Priscila. Segura a boca, Priscila. Se comer por 2, vai ter mais hipertensão gestacional, mais pré-eclâmpsia, mais diabetes gestacional, vai ter um bebê macrossômico e isso tudo dificulta. Mais distócia, mais dificuldade do parto, tá certo? Porque vai ter dificuldade de ficar mais verticalizada. Então é pra comer por 1 e comer saudável. Exatamente. Esse negócio de eu mereço aquele sanduíche delicioso daquela marca maravilhosa, ninguém merece isso. Você merece fruta, verdura, dormir bem, comer bem, atividade física. Tá certo? A avó, a mãe da gente, adora essa conversa, né? Que tem que comer por 2. Lai Gomes, Rodrigo, meu obstetra preferido. Beijo!
E Bia aqui, se a mulher já tiver mais de 24 horas com contração e nada de dilatação, tem como acelerar esse parto? Mas pra que acelerar assim? Primeira pergunta. Isso, se você tem 24 horas com contração e não teve dilatação ainda, isso é pródromo. Pródromo de trabalho de parto. E pródromo pode durar dias. Então a gente não precisa fazer nada. Tá certo? É esperar. É descansar, tentar descansar, dormir, comer e esperar. Uma hora vai passar de pródromo para fase latente e vai começar a dilatar. Na realidade, nesse período de pródromo, como incomoda muito, as recomendações são sempre de atividades relaxantes. Então, acupuntura, massagem, caminhada, dormir, se hidratar muito, se alimentar bem, perceber que o bebê está mexendo direitinho e aguardar. Pródromos é como se fosse um ensaio. Tá ensaiando o corpo, né? Contrai de um lado, contrai do outro, ele vai ensaiando para poder ir encaixando o bebê. Se a gente entrasse em trabalho de parto de vez, a gente só ia parir uma vez na vida lá em Eva. A gente nunca mais vai parir de novo. Então a gente vai devagarzinho ensaiando. Quando o trabalho de parto desencadeia, o bebê habitualmente já está mais encaixadinho, o seu corpo já está mais alargado, a gente já está com um andar mais diferente, que é justamente para ir devagarzinho. Então quando está nessas 24 horas de contração, relaxar, descansar, se hidratar e alimentar. E isso é muito comum, viu? É, e a acontece. gente assiste bastante pacientes assim, chega... Pacientes com 1, com 2, com 3, com 7 dias de pródromo. Isso. Você vai perceber que são contrações já dolorosas, mas ainda sem ritmo, ainda irregulares. Vem uma agora, vem uma daqui a 30, depois vem uma a 10, depois de uma hora. Isso. Dolorosas, mas sem ritmo. E é complicado, às vezes a gente, né, fica bem angustiados, porque tá com contração, tem dor, ela não dorme, não consegue descansar, e eu vou dizer pra ela que ela não está em trabalho de parto. Então, assim, é complicado, a gente precisa também de um apoio da família nesse momento. Isso é bom estudar sobre isso para poder entender que realmente não é nada, não é grave. Não é grave, não é trabalho de parto. Isso não está mudando o prognóstico do parto. Isso, o seu bebê tá bem, porque às vezes, não, eu tô contraindo muito e vai sofrer o bebê. Não, nada disso. É o tempo do corpo de cada um. Então a gente às vezes vai pra casa mesmo na ideia e conversa, faz uma massagenzinha, bota um aroma e vocês conseguem descansar um pouquinho. Isso. E passa um dia e aquele dia se vence e a gente espera chegar um dia de verdade. Chega, uma hora chega. É comum ter infecção urinária durante a gravidez? Fabrícia está perguntando. Infecção urinária é um evento mais comum nas grávidas do que nas não grávidas. Por quê? Porque o bebê, ele está justamente pressionando a bexiga, fazendo com que a mulher acumule mais urina, né? E essa urina, ela pode refluir, né, para rim, etc. É mais comum. Existem alguns fatores de risco mais associados, vai me corrigindo, viu, Rô? Sim. Existem alguns fatores de risco mais associados à infecção urinária durante a gravidez. E o pré-natal serve justamente para isso. E o problema da infecção urinária na gravidez é que ela não tem os mesmos sintomas de uma mulher não grávida. Isso. Então, às vezes, ela está com infecção urinária, a gente só vê pelos exames. Ou ela já apresenta febre antes mesmo de arder a urina, de ficar fazendo aos pouquinhos, né? Então, quando tiver qualquer alteração, urina mais forte, tá fazendo o xixi aos pouquinhos, várias vezes ao dia, uma certa dor, uma cólica quando vai fazer o xixi, já acende a lanterna que pode ser infecção urinária. Isso, como o Drica falou, na gravidez a mulher ela não consegue, não urina tudo, sempre fica um pouquinho dentro da bexiga. E isso vira meio de cultura. A uretra da mulher já é curtinha, durante a gravidez já fica mais edemaciada, facilita a passagem de bactéria da parte externa para a parte interna. Aí entra nessa urina que está ali, esse resíduo que ficou. Isso é meio de cultura. Como o Drica falou, não tem sintoma igual fora da gravidez. Você não tem normalmente disúria, que é a dor quando faz xixi, sabe? Você tem um incômodo pélvico que você não sabe o que é, e você vai, faz o sumário, faz a urocultura e vê lá que tem infecção urinária. Então, é a causa mais importante de trabalho de parto prematuro. Exato. Então, por isso que se faz, pelo menos, um sumário e urocultura a cada trimestre. Pacientes que têm já passado de infecção urinária, faz um por mês, tá certo? E se tiver mais do que 2 infecções urinárias ou uma pielonefrite, que é infecção renal, tem que fazer até profilaxia com antibiótico a gravidez inteira. Que é um antibiótico todo dia que toma até perto de parir. Exatamente.
Tem Ellen aqui. Ellen Maíse. Gente, eu não estou grávida. Nem penso em engravidar agora. Mas eu sou louca por vocês. Já tô sonhando com o meu parto. Obrigada! Ô, Ellen, então faça logo esse menino, minha irmã. Adiante, Ellen, adiante! Estamos te esperando. Aline Monteiro, minha irmã, mande um beijo pra mim. Aline, minha irmã! Te amo, minha irmã! Ave Maria, tu tá aí assistindo? Beijo! Bolsa rota com mecônio é indicação de cesárea? Lu Freitas, quer saber? Não. Não mesmo. É isso. Hoje em dia, o que a gente sabe é que o bebê, a partir de uma certa idade gestacional, normalmente a partir de 40 semanas, o intestino dele começa a funcionar e ele começa a fazer cocô. Ele faz, engole e faz o xixi, claro. E isso vai, se transforma desse jeito, sabe? Então, se rompe bolsa naquele momento em que o bebê tiver feito cocô, vai sair um líquido meconial. O que você tem que avaliar é o bem-estar do bebê. Tá mexendo? A frequência cardíaca tá boa? Então é isso que tem que ser avaliado. Não só o mecônio, sabe? Claro que a gente tem que ficar mais atento ao bebê que tem mecônio, porque o mecônio é um dos sinais de sofrimento fetal. O bebê, quando está com hipóxia, recebendo pouco oxigênio, ele realmente ele pode liberar esfíncter e também fazer cocô, tá certo? Então, mas se o bebê tem a frequência cardíaca normal, tem um exame cardiotocografia, que é uma avaliação da frequência cardíaca fetal por pelo menos 20 minutos, isso é normal, a gente pode seguir o trabalho de parto, mesmo que tenha mecônio no líquido amniótico. Isso. O que mais? Doutor, esses pródromos podem durar até quando? Alguém está preocupado. Não tem definição de tempo, Não tem. porque normalmente ele não é seguido. Ele acontece, passa 24, 36 horas, para, aí depois de 2 dias você volta a ter pródromo de novo, e aí, em um momento, vai entrar em trabalho de parto. Como o Driga falou, é um ensaio. Ensaiando. Ivian, qual a prova... Ivian, isso aí foi com você que você tá querendo saber, né? Eu tava no dia ouvir. Qual Beijo a pra Marina, probabilidade? beijo pra Arthur, ó. Oh, meu Deus. Qual a probabilidade da bolsa não romper no trabalho de parto e o bebê nascer empelicado? Só porque o seu neném nasceu. Empelicado. Bom, gente, bebê empelicado é quando ele nasce e continua dentro da bolsa. É um evento raríssimo. Acho que é 1 para 800 partos. Eu não lembro o negócio. Rapaz, eu não sei Eu não não. me lembro. É raro. Eu não sei a porcentagem, mas é muito raro realmente. Principalmente de parto vaginal, porque o bebê vai passando um amassadinho aqui, ó, naturalmente a bolsa se rompe. Isso. Então, quando nasce empelicado, e a gente tem tido algumas, né, algumas divas Que estão danadas. conseguindo, viu? Já teve 2 comigo. O Ivian, que foi um parto normal pós-cesárea. Pós-cesárea, hein? Pariu lá no cavalinho bem bonitinha. A bolsa dela da Louis Vuitton não rompeu. Muito bem, meninas, a gente tem 10 minutos para acabar agora, tá certo? Quer dizer, 9 minutos mais ou menos. A gente queria frisar mais uma vez que essa live, ela não substitui uma consulta presencial com um médico, tá certo? Ou com um enfermeiro obstetra. Vocês precisam ser examinados e discutir tudo o que a gente conversou aqui. São dicas apenas. A gente quer fazer o que a gente chama de uma obstetrícia descomplicada. Isso. Lembre que a consulta pré-natal não é só para mostrar exame. Vocês têm que tirar dúvidas. Tirar dúvida, perguntar sobre o parto, como é que vai ser, como é que não vai ser. Programar. O pré-natal serve para isso, para você programar como vai ser o seu parto. Tá certo? Ah, não, eu quero cesariana, eu quero me maquiar no dia, quero ir fazer o cabelo, eu quero ter um parto normal, eu quero que minha casa esteja arrumada de uma forma para receber a enfermeira no dia do parto. Então, essa programação, você tem esse tempo todo do pré-natal para fazer. Então, a consulta de pré-natal serve para tudo isso. Para tirar dúvida, para mostrar exame, para programar o parto, como é que vai ser. Vai dizer quais são os seus desejos, né? Exatamente. Qual o desejo do casal, o que quer que aconteça naquele momento, né? Como é que eles estão ansiosos, o que é que eles estão esperando desse momento. Tudo isso vai ser passado, né? E a gente está para ajudar vocês. Isso. Tem mais uma perguntinha aqui, Tem viu? aqui uma ótima. Minha esposa está grávida. Ei. Quais os incômodos comuns no início da gestação? Rapaz, um homem assistindo e fazendo isso é muito importante. O nome bem sugestivo. Muito bem, muito bem.
Os homens estão participando. isso Adoro. Os maridos arrasam. Prêmio joinha para esses maridos, Sou ó. fã dos maridos. Exato. Sim, como foi a pergunta mesmo? Os incômodos durante o início da gestação. Ele deve estar sofrendo, tadinho. No início. Esse primeiro trimestre deve estar pesado. Vômitos, Exatamente. né? Náuseas, vômitos, dor pélvica, tontura, hipotensão. Uma lerdeza, assim. Incômodo no A mamário. mulher fica disposta, uma Muito disposição disposta. Sensibilidade mamária. Tem uma labilidade emocional grande também. Tem dia que ela acorda assim, eu tô tão triste. Outro dia ela tá tão feliz, outro dia ela quer matar alguém, outro dia ela quer amar. Tudo isso são os hormônios, tá certo? Então assim, às vezes ela acorda, olha pra sua cara assim, outro dia, amor, tá tudo normal. Tá tudo normal. Isso vai melhorando ao longo da gravidez e acentua um pouquinho de novo no final, tá? Então esses incômodos são comuns. Às vezes dorme demais, ou às vezes dorme de menos, né? Então tem essas coisinhas aí. Tem alguns problemas com alimentação, né? Isso. Algumas Às vezes coisas enjoa de algumas incomodam, coisas. enjoa. Tem E alguns a desejos. última, tem aqui. Qual a idade limite para ter um parto normal? Tem idade? Não. Não. Os estudos não conseguem, né, definir uma idade da mulher para que ela tenha um parto vaginal. Os estudos, a maioria, eles são da era pré-fertilização in vitro, pré-assistência assistência para engravidar. Então, a gente está começando a fazer essas pesquisas, mas não. A mulher ela tem que estar com uma boa saúde, o bebê tem que estar bem e ela tem que ser assistida, bem assistida, para poder a gente conseguir esse parto normal. Exatamente. Alguma coisa mais? Não tem definição de idade. Não tem definição de idade, tá? Gente, Então, acabou, né? A nossa acabou, live. gente, foi rápido, meu Deus. Passou realmente muito rápido. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tudo de bom pra vocês. Beijo, Espero que estamos aguardando 2018 vocês. seja sensacional pra todos nós. Na próxima, então, a gente vai ter agora uma periodidadezinha, se as divas não entrarem em trabalho de parto, tá certo? Então, assim, a cada mês ou a cada 2 meses a gente vai estar mandando, fiquem ligados nas redes. A gente também vai fazer umas lives, assim, solitárias, né? Porque às vezes não consegue reunir todo mundo. Então já vão pensando nas perguntas, o que é que vocês querem saber. E muito obrigada, viu? Um beijo. Um beijo. Feliz Natal, próspero Ano Novo. E vejam essa live lá no nosso YouTube, tá certo? Obstar em Salvador. E também no nosso Facebook, tá certo? Tá tudo lá. Então, Isso, no acesse a Instagram gente. fica só 24 beijo. horas. E as perguntas Mas, que nós ó, não conseguimos responder agora, nós vamos respondendo. Ao longo dos próximos Isso. posts, tá certo? Isso. Esperem a gente aí. Um beijo, turma. Linda. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.